montado com cenografia. Essa é a sua grande paixão, pelo jeito, são os presépios? O presépio, sim. Não é à toa que eu gosto tanto de aniversário. Esse é um presépio alemão, porque fala da vida, né? A essência, quer dizer, ali está o sentido das coisas. Esse é um presépio também inusitado, que é feito com os orixás do candomblé. Então as pessoas pensam, mas orixás do candomblé como? Presépio não tem nada a ver. Tem a ver. Na medida em que você perceber que essa cultura, ela veio de uma forma totalmente anômala, veio para a época não era, mas vieram forçados para cá, para o Brasil e para tantos outros lugares no mundo, mas para cá, e aqui eles receberam informações de uma religião a eles estranha. Mas eles acataram, ao invés de criar qualquer tipo de, sei lá, fundamentalismo, sei lá o quê, eles assimilaram esses valores, integraram a sua própria religiosidade, mostrando o quanto é possível, hoje, no mundo contemporâneo, a gente conviver com diferenças. Sim. Diferenças religiosas, inclusive, sem crise, sem problema, dialogando na boa, né? Essa é aquela Santa Clara que eu estava elaborando, e aí está sobre o mosaico do Lorenz Hallmayr, que é você conhece bem, um grande mosaicista e vitralista. Um dos artistas sacros sérios do Brasil, né? Extremamente sérios, extremamente competentes, talentosos. O Ney Cruz, já falecido, ele morava em Atibaia, e este ano, não lembro o nome dele, é Victor, é um fotógrafo muito bom também, lá de Atibaia, e eles me convidaram para inaugurar a Pinacoteca e fizemos uma exposição lá nessa época. Bacana. Em torno de quantos presépios, desculpe a curiosidade, mas acho que eu acho que já colecionei cerca de quase 600, mas não estão todos comigo. Certo. Eu não posso falar onde é que está, porque senão vai todo mundo lá pedir emprestado. Tá bom. Olha, tem aqui o Márcio Faria participando com a gente, obrigado sempre, Márcio. Está dizendo, parabéns a vocês pelo ótimo programa, em especial cumprimento ao Frei Pedro pela belíssima exposição que tive o prazer de apreciar ontem na Sociedade Italiana. Bacana, para mim foi. Diz ele o seguinte, se não me engano, acho que até para vocês dois aqui, o único monumento público tombado em Bragança é a escultura alusiva à Revolução de 32 na Praça 9 de Julho. Não há nada mais de valor na nossa cidade? Não temos uma carência de obras em espaços públicos na nossa cidade? Abraços, até mais. Uma boa sugestão para o prefeito, para encomendar para os artistas da região, né, outras obras, e para continuar o tombamento, né? Nós temos vários prédios tombados pelo Condefat. Né? E eu acho aquela Avenida dos Imigrantes tem uma ideia muito boa no seu bojo, assim, a execução é que a gente poderia questionar um pouquinho, ou talvez refazer esse projeto, porque aquela ideia da rotatória ter uma obra de arte ali ficou muito boa, assim, enquanto ideia. Eu acho que talvez na ansiedade de se fazer uma coisa, talvez a sequência não tenha uma coerência, ou sei lá, um padrão. Não temos uma escultura, por exemplo, do Frei Pedro adequada à cidade. Mereceria, né? A cidade merece, eu acho que a cidade mereceria uma coisa. Foi interrompido, né? Porque parece que houve no começo, né? No começo, quando as rotatórias, vamos me relembrar agora, muito vagamente, mas cada rotatória ia fazer uma homenagem, uma colônia, comunidade, ou também a instituições que tinham uma relação histórica, né? Então cada rotatória foi cedida, mas depois foi interrompida, né? Que pena. Então tem aqui os italianos, os japoneses. Uma coisa faz referência à Grécia também, mas foi dado. Muita coisa pré-moldada. Eu sei que a rotatória na saída para a estrada de Itatiba para Campinas, aquela rotatória teria sido também esperada para fazer para a maçonaria, depois eles pararam, porque tem uma relação, fez 178 anos aqui em Bragança, enfim, foram dedicados, depois foi interrompido. Sabe que recentemente parece que roubaram 2 esculturas, essas reproduções em cimento, quer dizer, é de gosto duvidoso, sem sombra de dúvida, mas talvez
por essa atitude assim meio de precariedade é que não se faça, não sei. Mas era questão de se pensar num projeto adequado mesmo, porque a cidade merece. Com um incentivo, às vezes, ao menos em Santa Catarina, fizeram um incentivo onde todo prédio que fosse construído com uma escultura na frente receberia um desconto de IPTU. Né? Sim, sim. E isso aí favoreceu muitos escultores em Santa Catarina. Em São Paulo parece que tem firmas que são responsáveis por determinadas obras que estão na rua, né? Elas cuidam. Então, há caminhos, há viabilidade de se fazer isso. Para trazer arte para perto do público, né? Sem dúvida. A escultura, a pintura, as artes plásticas em geral, elas não são tão premiadas assim com o olhar das entidades, eu acho, não sei. Deveria, não deveria. Tem uma bela diferença cultural entre outros povos, né? E a sua alma portuguesa? O que isso te ajuda na tua vida artística? Você sabe, Sérgio, é um comentário bem subjetivo, claro, porque aí você vai lá no teu umbilical e perceber. Eu sempre medito diariamente sobre a minha condição de ser, né? De ser um ser humano. Eu me lembro que muito novinho, acho que com 14, 15 anos, eu li essa história do McLuhan, falar de aldeia global. Sim. Isso em 64, na época da repressão militar e tudo. E eu via como esse cara tinha um horizonte tão grande, né? Então, eu gosto, às vezes, de escrever, fazer uma espécie de texto poético, não é nem poesia, mas em determinada hora eu falo numa poesia aquilo que eu realmente sinto que eu me sinto um apátrida, né? Certo. Eu sem pátria, aquele que não precisa da pátria, né? E eu falo os caminhos que de lá os navios que de lá partem e voltam, tantos voltam. E aí eu falo que eu permaneço aqui. A minha cultura é brasileira. O meu umbilical, quando se fala de Portugal, alguma coisa assim, eu logo sinto que eu tenho uma resposta na atitude, no sibilar, do modo de falar. Eu percebo que eu tenho esse vínculo. Mas o que me enche assim de satisfação é perceber que meu povo português é simples. Acima de tudo, no geral, se você vai perceber, num português, o perfil dele, de modo geral, são pessoas muito diretas, assim, no modo de falar. Elas não têm muitos meandros, e é um povo pacífico. Você vê a última revolução que teve em Portugal, embora tenha colonizado alguns países, tenha passado por uma situação que todos os países europeus passaram. Você não pode falar que foi privilégio de Portugal. Nós, como brasileiros, que eu me sinto culturalmente brasileiro, eu percebo que nós temos um colonialismo arraigado. A gente gostaria muito de ser americano, né? Então, essa coisa não faz muito parte daquilo que eu acredito. Eu respeito o meu umbilical, meus pais, minha família. Eu acho que isso foi uma condição especial que eu recebi enquanto ser humano. E a condição de ser brasileiro, dentro do meu aprendizado, eu acho que foi totalmente vantajoso, benéfico para mim. Claro que tudo é uma trajetória, você vai vivendo e vai tentando entender como é a vida. O fato de ser português não é que seja irrelevante, mas é mero detalhe na minha biografia, no meu modo de existir. Né? Vale lembrar também que o Frei Pedro também é um excelente cozinheiro, não é só artista. Gosto muito. É artista da cozinha. Bacalhau. Então vamos... Antes de eu ir para o intervalo, tem mais aqui um e-mail, né? Está dizendo, olha, parabéns por tudo, entrevista muito instigante e apaixonante. Viva São Francisco, vivam vocês. Viva ele. Que a obra de vocês perdure e frutifique. Beijos dos arquitetos e brothers, Mauro Prata e querida, muito querida. Tá bom. Antes de eu ir para o intervalo, uma pergunta que me faz aqui, porque eu sei que amanhã vão me fazer. Nas escolas, haveria espaço para se ensinar arte? Propagar isso, despertar de quem tem dom e talento? Ontem na exposição, o Nicola virou para mim e falou assim, olha, Frei, se você puder falar da arte povera, porque não sei o que, com as crianças, nós temos um projeto e coisa. E eu falei, olha, Nicola, eu não sei como colocar isso, em que contexto, se surgir, e agora é o link que você está nos colocando. Eu acho que há sim, há espaço. O que eu sinto é que deveria haver, claro, subvenção para isso,
mínima para que possa um professor de artes, dentro desse contexto. Eu sou muito mais escola em periferia, porque trabalhei com o povo de rua em São Paulo durante muitos anos e sei que as pessoas com as quais eu convivi, no limite assim da carência, têm valores que são assim raramente encontrados às vezes em quem tem uma vida estabelecida, de dignidade, de honestidade e tudo. Eu gosto muito desse contexto. E é na criança que você vai colocar esse tipo de valor introjetado, né? E a estética é a melhor metodologia para se fazer alguém inteiro como ser humano. Eu acho que nas escolas deveria haver o espaço. Eu não sei, porque é uma questão também política, e eu não sou expert nessa área. Eu acho que deveria haver, se cogitar alguns professores para iniciar, sei lá, uma ideia, um projeto de educação artística, mas não com essa coisa que sempre se teve, que é colorir coisinhas, mas de fato alguma coisa que tivesse um volume, um resultado positivo, um resultado inteiro, né? Seria muito melhor, né? Quer dizer então que o ser humano, as crianças precisam do belo. Você acha que... na realidade, a criança, ela traz com ela... Quando eu trabalhei com as crianças em São Paulo, não era eu que ensinava. Eu só dava o material. Certo. Argila, o que fosse, papel, tinta. Eu ficava muito atento para aprender o que elas tinham para me ensinar. Porque é o que eu, no início, já sabia, e com outros aprendizados mais intelectualizados, você acaba perdendo essa referência. E isso é importantíssimo para a nossa maturidade, para o período em que eu estou passando agora. Eu fiz 60 anos. Então, eu preciso resgatar alguns valores que eu tinha na infância. É necessário para que eu entenda o que é de fato arte. E você conseguiu guardar essa criança em você? Você sente esse menininho ainda? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E não é necessariamente uma coisa de rebeldia, mas é uma ingenuidade totalmente salutar e que te faz bem, te faz romper com aquele aprendizado intermediário dos mestres, de academia e tudo, que também é altamente positivo, é totalmente necessário. Mas é como diz Maria Peressola, a amiga minha, depois que você aprendeu tudo, esquece e trabalha. Esquece tudo que você aprendeu e vai trabalhar. Bacana. É se tornar criança. Muito bonito. Legal, a Roseli está falando aqui, está adorando o programa, alto nível, obrigado a Roseli. O Cristiano também participando, mandando um abraço para o Sérgio e também para o Frei. Quem mais participa? Karina participando aqui, falou que adora, gostaria de conhecer em loco as obras. Tem que telefonar para o Frei Pedro e bater um papo. Frei Pedro, e a vida religiosa? É uma grande curiosidade, né? Porque o sujeito tem que ter uma coragem para mergulhar nessa piscina que a gente não conhece, se é funda, se é rasa, né? Se tem volta ou não tem, Como é que é? Você se sente realizado nessa vida? Olha, o que é mais Sérgio, prazeroso, o que é mais difícil? É um desafio, sim, bastante grande. Eu acho que tem mais retorno do que a falta dele. Claro que você é um conjunto de coisas, de informações e tudo, que às vezes bate de frente com outros valores que também convivem contigo. Agora, o que você decidiu para a vida, entrando na vida religiosa, é muito importante. Porque às vezes muita gente sai da vida religiosa, não, saí por causa de fulano, ciclano, beltrano. Então você não entrou na vida religiosa por sua causa, entrou por causa deles, não é? Eles não foram as pessoas que suscitaram a tua vocação. O que me provocou para entrar foi uma grande crise pessoal, existencial, e eu vi nexo, vi sentido nessa proposta, para mim, não é? Certo. E quando eu entrei, eu acho que hoje em dia, pelos mesmos motivos, eu acho que entraria. Claro que depois de entrar na vida religiosa, também passei por crises existenciais. 2 enormes, assim, quase que me arrebentam, né? Mas isso, em nenhum momento, a vida religiosa entrou em questão. Porque ela, ao contrário, me segurou a barra. Me segurou onde que eu tinha que ser uma grande apoiado. Família.
que te É uma apoia. grande família. Muita gente é carne de pescoço, é difícil de se aturar no dia a dia, não resta a menor dúvida. Agora, tem as pessoas extraordinariamente lindas, assim, iluminadas. Então, o que tem de frade... verdadeiras vocações. Vocações inteiríssimas, que você elevadas. gostaria que todo mundo conhecesse. Que eu, dos meus amigos, assim, os frades, meus confrades, eu vivo falando deles, parece assim, tiete, né, do pessoal que